Que não existe família perfeita, todos nós sabemos. Apesar de muita gente pensar que a família cristã é como propaganda de margarina, a verdade é que enfrentamos diariamente desafios e lutas para viver em paz com nós mesmos, com o próximo e com Deus. As histórias bíblicas não escondem os problemas que famílias importantes tiveram. Os dramas familiares acontecem há muito tempo e a palavra nos aponta caminhos de graça para a transformação. Para cada família desajustada, disfuncional, imperfeita, existe uma graça perfeita e superabundante. Deus quer restaurar relacionamentos, criar vínculos e estabelecer a cultura do reino dentro da sua casa. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Glória a Deus, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a vida de todos os presentes nessa manhã, amém? Quero desejar um bom dia também aos nossos visitantes. Você, se porventura está aqui nos visitando, seja muito bem-vindo. É sempre muito bom ter visitantes em nossa casa, então que Deus te abençoe, que você nessa manhã possa aqui nesse lugar se sentir amado e acolhido por toda a igreja e, acima de tudo, pelo nosso Senhor Jesus, amém? E você também que nos assiste em casa, fique conosco até o final, na data presente, no dia 17 de março de 2024, ou talvez num momento futuro, onde você irá assistir essa mensagem, posso ter certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida em Cristo Jesus, amém? Queridos, convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis 28, a partir do verso 10. Gênesis 28, verso 10. Os irmãos sabem que estamos nessa série de mensagens, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, e essa é a mensagem de número 3. E antes de iniciá-la, eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis 28, a partir do verso de número 10. Amém? A palavra do nosso Senhor vai assim dizer: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe dizia: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte, sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Vou repetir daqui para frente e a gente encerra no verso 15. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Pela liberdade que nós temos de... Nessa nação chamada Brasil, por enquanto, nós ainda temos a liberdade de cultuar o seu nome. Muito obrigado por tudo que tem sido feito aqui nesse lugar, Pai. Muito obrigado por cada música, por cada acorde, cada nota, por cada canção, ó Pai, que foi elevada ao Senhor como louvor e adoração. Recebe, Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para o Senhor. E pedimos também agora, Pai, que o Senhor continue presente em nosso meio, ministrando a Tua palavra ao meu coração. Os meus irmãos não saíram nessa manhã de casa para ouvir palavra humana, mas sim ouvir a voz do sumo pastor, Jesus Cristo de Nazaré. E que essa palavra venha gerar frutos, Pai, frutos de transformação de caráter, para a honra e glória do Senhor, Paizinho. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como introdução a essa terceira mensagem, eu gostaria de rapidinho recapitular as duas mensagens anteriores,
com vocês a mensagem número 1, ministrada pela pastora Angélica. A gente viu como era a dinâmica na família de Abraão e como se deram ali os problemas, né, em relação à falha de caráter de Abraão e Sara. A gente viu ali a mentira para se livrar do perigo do Egito. Então, eles ainda não tinham entendido que o plano de Deus se desenvolve segundo os princípios de Deus, não princípios humanos, e que os fins, eles não justificam os meios. A gente viu também a ansiedade, aquele desejo por ter logo a promessa para ontem, né? Vamos dar aquela ajudinha para o Senhor, o plano de ter um filho com a escrava, né? A escrava Agar, e a precipitação, que foi a consumação do plano de fato. Vamos realmente fazer. Então a gente viu isso na mensagem 1, mentira, ansiedade, precipitação. Já na mensagem 2, ministrada pelo pastor Márcio, domingo passado, a gente viu na vida de Isaac e Rebeca a passividade e a manipulação. Passividade de Isaac, manipulação por parte de Rebeca. Então a gente olha o erro se repetindo. Abraão não liderou a sua casa, consentiu no plano de Sara em ter um filho com a escrava, ou seja, mostrando passividade. Isaac foi pelo mesmo caminho. Jacó e Esaú tiveram aquela negociação ali meio, como eu poderia dizer, meio que ilícita, meio escusa em relação ao direito de primogenitura, né? Um negócio ficou esquisito, e aí a gente vê que logo nesse ponto Isaac não interveio, Isaac não fez nada. Então isso abriu já lá atrás precedente para que uma mulher de pulso forte, uma mulher dominadora e manipuladora, né, pudesse tomar conta de todo o cenário. Viu que o líder da família, diante da situação dos irmãos ali, não fez nada, ela assume o papel da casa e faz o que fez, cria aquele plano de manipular e de enganar Isaac, fazendo Jacó se passar por Esaú. Ou seja, os erros familiares, se não tratados hoje, eles vão se repetir no futuro. Posso ouvir um amém? É uma triste realidade, mas isso tem que estar no nosso coração. Então, irmãos, o nosso objetivo, ministrando essa série, é desfazer o mito da família perfeita. Sabe por quê? Porque ela não existe. Juntamente com o mito do super-homem, com o mito da pessoa, do homem e da mulher que não erra, que não tem falhas, do ungidão, porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: todos pecaram. Repita comigo: todos. Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, o pecado já é o nosso chip de fábrica, o pecado já é o nosso DNA, somos imperfeitos, porém Deus, na sua graça perfeita, mesmo sabendo quem nós somos, Ele nos chama, porque através de nós Ele quer salvar e abençoar as famílias da terra, amém? Então, agora entrando propriamente dito na mensagem de número 3, o título da mensagem é Famílias Sem Limites. Qual é a consequência? Filhos selvagens. Famílias sem limites, filhos selvagens, a família de Jacó. E, irmão, Jacó, como eu já dei um breve spoiler, é um cara problemático, assim como eu e você, né? Ele se aproveitou do irmão em relação ao direito de primogenitura, ele enganou seu pai, né, se passando por Esaú, ele não colocou, a gente vai ver no meio da mensagem mais profundamente, ele não colocou limite nos seus filhos, ele permitiu que os seus filhos entrassem em guerra com um povo da cidade de Siquém, e a gente vê que esses filhos, a gente vai ver nesse conflito aí, que os filhos usaram do mesmo artifício que Jacó usou para enganar Esaú, agora os filhos vão usar para enganar e ludibriar o povo daquela cidade. Então eles matam a população de Siquém de uma forma muito cruel e covarde. A gente vê também na família de Jacó, Rúben, o seu filho mais velho, se relacionando sexualmente com a concubina de seu pai. Então, irmãos, assim, de uma forma bem resumida, esse é o currículo do grande patriarca, né? Engraçado como a gente começa a oração, né? Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas os três, né, com muito respeito, são essas tranqueiras aí, entendeu? E é desse jeito. Então, prosseguindo. Então a gente vê, irmãos, que mesmo sendo quem eles foram, e hoje nós sendo quem nós somos, Deus tem uma promessa sobre nós de abençoar as famílias através da nossa vida. Então, assim, não há motivos para você desistir
do plano que Deus tem para sua casa. Posso ouvir um amém? Não há motivo. Pastor, está ruim, está um piseiro, está tudo errado, casamento está torto, os filhos não têm mais o coração dos filhos e tal. Irmão, não importa. Recorra ao Senhor. Peça a graça do Senhor. Peça ajuda. Peça orientação. Porque Deus, Ele não vai, obviamente, irmãos, Ele não vai cumprir esse plano, custe o que custar. Porque tem crente também, sabe, que adota a teologia do Zeca Pagodinho, tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai levando assim, sabe? Vai de qualquer jeito, com aquela ilusão de que assim, não, fica tranquilo, no final vai dar tudo certo. Deus vai cumprir o plano que Ele tem para a minha vida. Irmãos, lê do engano. Não vai. A gente precisa dar permissão para Deus agir na nossa vida, a gente precisa deixar o Senhor trabalhar o nosso caráter e entender que nesse processo e nessa caminhada nós somos parceiros com Deus. E se assim nós fizermos, o Senhor vai cumprir o seu plano na nossa família, independente de quão quebrada ou destruída possa estar a nossa casa. Ele prometeu a Jacó: Jacó, eu não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Que promessa linda, irmãos, que o Senhor tem sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Então, assim, na boa, sim, conselho pastoral de púlpito, deixa Deus agir na tua vida. Para de fugir, para de ficar encontrando desculpas para não permitir o tratar de Deus na sua história. E quando a gente olha as coisas que precisam ser tratadas na vida de Jacó, a gente vê que a primeira é o favoritismo. Jacó tinha um filho favorito. Gênesis 37 está sendo projetado, verso 3 diz que Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Obviamente, José foi filho de Jacó em idade avançada, mas também havia também a preferência pela esposa, já, né, a esposa de Jacó, né, que nasceu José, né, a mãe de José, Raquel também era a esposa preferida de Jacó. E a gente, vendo essa questão aqui no contexto das famílias, a gente vê que, irmãos, tem famílias que alguns filhos têm mais privilégios do que outros, não é verdade? Isso é fato, isso acontece. Mas assim, isso não significa que o pai e a mãe está amando, né? Ama mais esse filho em relação aos demais. Muitas vezes a gente percebe isso porque os filhos, eles são diferentes. Não existem pessoas iguais, então aqueles que são diferentes são tratados de maneira diferente. Isso é inevitável. E também a questão do privilégio, não vou abordar isso agora, mas também tem a ver com a questão da responsabilidade, não é verdade? Quem tem mais responsabilidade vai ter mais privilégio, né? Mas mesmo assim a gente ouve aquelas frases do tipo, você só ama fulano, né? Você só ajuda Beltrano, tudo que ela quer você faz, você só dá atenção para ele, né? A gente que tem filho pequeno, você não brinca comigo, né? E a gente que é pai, né? Pai de mais de um, tem pessoal que tem uma tropa, não é verdade? A gente fica cuidando ali do coração dos filhos para que ninguém se sinta o quê? Preterido, não é verdade? Isso é um desafio. Eu fico imaginando assim, o desafio, assim, a pegada para o filho caçula, por exemplo, quando ele descobre que ele nunca tem roupa nova, porque ele chega uma hora, né, ele vai ter uma idade que ele fala assim, cara, tudo que eu uso vem do meu irmão, né? Assim, caraca, né? Então, assim, tem dessas coisas. O meu problema é pior, irmão, porque o meu é um casal, então tem que comprar dos dois, entendeu? Eu queria passar por esse problema, não, brincadeira, né? Então, eu fico pensando assim, cara, como são as coisas, né? Então, imagina uma família grande, aí o pai vai lá e compra aquele tênis caro, aquele tênis top, assim, para um dos filhos, e tu fala assim, toma aí, meu filho, usa aí. E aí o guri começa a desfilar para baixo, para cima, vai para a escola, vai para a igreja, vai para a festa com tênis, e para o restante, o que ele faz? Ele joga lá, fala assim, toma essas havaianas aqui para vocês usar. Né? Foi isso que Jacó fez, irmão, né? Quem é mais pessoal aí que é mais da antiga, né? Ainda chegou a usar alguns, assim, eu já usei aquela havaiana ali com clips, né? Cravado. Quem lembra dessa época aí? Ah, os irmãos aí,
né? Ou então um preguinho fino, né? Rebentava a Havaiana e falava assim, não vai jogar no lixo não, calma aí, dá para aproveitar ainda, vamos botar aqui um clipe aqui, um preguinho e vida que segue, não é isso? Então era mais ou menos essa pegada aqui na casa de Jacó. E José com aquele tênis bonito, José com aquela túnica bem tecida, né? Com aquele presente bonito, ou seja, o texto é bem claro, Jacó amava mais a José. E irmãos, isso é difícil, porque o que está acontecendo aqui? Esse favoritismo meio que ele cega Jacó, porque ele não consegue entender o seu chamado como pai, de promover unidade, paz e harmonia no seio do seu lar, entre os seus filhos. Ou seja, a casa de Jacó, ela se transforma num ambiente de ódio, de hostilidade, de discórdia. Jacó aqui, irmãos, ele está totalmente alheio à sua missão de ajudar os filhos a construir laços de proteção mútua e laços de amor fraterno. Sabe aquela pegada de escola, né? Quando alguém vai bater num irmão lá, o mais velho, mais forte, fala assim, olha, cara, meu irmão pode até ter errado, mas para você bater no meu irmão, você vai ter que bater em mim primeiro. Sabe essa pegada? Não tinha isso, aquela proteção, vamos resolver de outra forma, porque ninguém encosta a mão no meu irmão, só eu, né? Tem esse negócio aí. Só quem bate nele sou eu, que sou o mais velho, vocês não vão bater nele. Mas tinha essa proteção, né? A gente vê isso. E aqui na casa de Jacó não tinha isso. Era mais ou menos assim, vamos bater em José. O que o resto falava? Pô, cara, faz esse favor aí para nós aí. Pode arrebentar esse guri aí que está tudo certo. Então era dessa maneira. Então Jacó, com o seu favoritismo, ele coloca todos os filhos contra José. E mais um erro a gente vê se perpetuando. Abraão tinha como preferido Ismael, Isaac tinha como preferido Esaú, e agora Jacó comete o mesmo erro, tendo como filho preferido José. Mais uma vez eu repito, problemas não tratados na família vão visitar, irmãos, as gerações futuras. E qual a principal consequência disso para José? José foi excluído da família. Jacó, por conta disso, ele perdeu um filho por quase 15 anos. Vocês sabem bem a história, né? Desse problemão, José foi vendido como escravo, mas antes dele ser vendido como escravo, antes dele de fato ser desconectado fisicamente, né? Da presença dos pais e da família, ele foi excluído emocionalmente da família, porque não havia esse relacionamento com os irmãos. Então, quando a gente está num ambiente, irmãos, que a gente se sente excluído, a gente tende o quê? A se fechar, a gente não expõe aquilo que a gente sente, a gente não coloca as nossas opiniões. Por quê? Porque o ambiente não é propício para isso. A nossa família, irmãos, a nossa casa deve ser um ambiente de refúgio, deve ser um ambiente de proteção, de diálogo, não lugar do medo. Sabe, a nossa família deve ter, a nossa casa deve ser um ambiente abençoador, não ameaçador. Vocês entendem? Então, assim, é duro quando a gente, né, aconselhando, adolescente, jovem, a gente ouve a frase assim, mas pastor, quando meu pai souber disso, ele vai me matar. Irmãos, essa frase é mais frequente do que você imagina. Quando meu pai souber disso, ele vai me matar. E aí eu pergunto para você, faça essa pergunta também para mim, nós que somos pais, qual é a nossa postura, irmãos, diante da falha ou diante da queda dos nossos filhos? A nossa postura é de erguer, de levantar, de dizer, olha filho, você errou, mas o pai está aqui com você, ou é realmente de matar, de punir, de massacrar de vez? Porque quando o guri fala, meu pai vai me matar, a gente tem certeza que ninguém quer morrer, não é verdade? E aí o que acontece? O guri, ó, quando eu digo guri, tá, irmãos? As gurias aí não acho que vocês estão de fora não, tá? Fecha a boca e não fala nada, e convive com os pais, irmãos, e convive de boa. E vem para a igreja, né, e está tudo tranquilo, e até senta à mesa. Mas aí quando vem aquela pergunta, que às vezes dependendo da situação familiar, é uma mera formalidade, e aí, como estão as coisas? A resposta é, está tudo bem.
Mas na realidade, irmãos, não está tudo bem. Porque uma vida é dentro de casa, na presença dos pais. Fora de casa é outra vida. É uma vida dupla. Está fazendo um monte de coisa que não deveria. Já tem vida sexual ativa e os pais nem sonham, não sabem. E sabe onde que isso começa? Fala assim, pastor, mas se o camarada está vivendo isso, já é adulto, tem que entender que tem responsabilidade, tem que saber os desdobramentos e a consequência daquilo que está fazendo, sim. Mas sabe onde isso começa? Começa lá atrás, quando quebra o copo dentro de casa. Lembra que o pastor Márcio, na primeira mensagem, falou sobre isso? Né? O copo quebra, e aí o que acontece? É aquele piseiro. O pai e a mãe irado, cheio de mazela emocional, começa a fazer aquela tempestade sem o copo d'água, né? Porque o copo quebrou, entendeu? E aí o que o guri começa a fazer? Quando quebra, ele vai lá, limpa tudo, né? E fica, Senhor Jesus, que não haja contagem dos copos, que não haja contagem dos copos. Ora dessa maneira, ou seja, ali já na primeira infância, né, o menino já começa a ir escondendo as coisas, e assim vai indo, vai caminhando. Quando chega na fase adulta, que as coisas tomam uma proporção maior, que os erros vão gerar consequências mais graves, o guri não vai falar. E aí, irmãos, a gente quer jogar a culpa no guri, mas a culpa na realidade é nossa. E aí sabe o que acontece? Quando há um mínimo de liberdade, mesmo que pequena, né, uma certa liberdade financeira, o filho o que faz? A filha, vaza, cria asas e voa, vai embora. Porque assim, cara, o que eu vou fazer dentro dessa casa? Eu não quero viver aqui. Eu não quero viver num lugar onde eu me sinto excluído, um lugar onde eu sou humilhado. Eu não quero estar num lugar onde os meus sentimentos não importam. Trazendo para o contexto de vida de José, irmãos, a gente vê que José foi obrigado, ele foi vendido como escravo. Mas depois a vida dele foi desenrolando no Egito, e aí quando ele é colocado na posição de governador, o segundo homem mais poderoso do país, aí vem, ele interpreta o sonho, você conhece a história. Próxima mensagem, quem estiver ministrando vai entrar mais sobre a vida de José. E aí o que acontece? Quando vem os 7 anos de prosperidade, ou seja, ele está rico, e aí ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não volta para sua casa. Consegue enxergar isso? Ele não volta. O desenrolar, o perdão, a restauração vai acontecer nos anos de escassez, nos anos de fome, porque Deus se utiliza nessa situação para reunir novamente a família e tratar, mas enquanto está só nas mãos de José, ele não volta para casa, e ele pode fazer isso. E quer que eu te dê uma prova bíblica de que ele não quer voltar para casa? O filho dele mais velho se chama Manassés. Você sabe o que significa Manassés? Aquele que me faz esquecer, ou esquecimento. Ou seja, José tem o seu primeiro filho, e a mensagem que ele dá, né, para todos ali, para sua família, quando esse menino nasce, eu não quero voltar para a minha família de origem. Eu quero esquecer tudo que eu vivi naquela casa. Eu não quero estar mais com eles. E aí, queridos, a gente precisa, para lidar com os nossos filhos, a gente precisa aprender com Jesus. E aí tem um texto que eu acho muito interessante, que está lá em Isaías capítulo 42, e que depois no Evangelho de Mateus, capítulo 12, ele vai ser repetido. E nesse texto o profeta ele vai dizer o seguinte, fazendo referência a Jesus, ele diz assim, olha, ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que ainda fumega. Irmãos, essa cana seria mais semelhante a uma planta como um junco, uma planta de haste fina e que fica na vertical. E essa planta ela é facilmente quebrada, dobrada. Então o que o profeta está querendo dizer, olha, quando vir o Messias, quando ele enxergar, quando ele vê uma cana quebrada, quando ele vê alguém quebrado, ele não vai terminar de pisar, ele não vai terminar de massacrar. Ele vai reerguer, sabe por quê? Porque a cana tombada, quebrada, ela pode voltar a ficar de pé, ela pode sim se reerguer, e por isso que o Senhor não massacra, por isso que o profeta vai dizer, ele não vai esmagar. De forma semelhante, quem é mais antigo aí, quem lembra da Havaiana com prego, também vai lembrar que quando na nossa casa faltava luz,
faltava energia, né? O que a gente fazia à noite? Acendia a vela, né? E lógico, orava para voltar, né? Porque às vezes calor, né? Mas o que a gente fazia? Acendia a vela e ficava... Por quê? Os guris vão falar assim, não, pastor, a gente acende o celular, né? Não, eu estou falando lá da década de 90, entendeu? Então, assim, não tinha celular, não tinha luz de emergência, não tinha lanterna, não era coisa de fácil acesso, era o quê? Era vela. E aí a gente ficava ali à luz de vela, na verdade. Quando a luz voltava, né? A gente até ficava com medo, alguns botavam assim numa xícara, né? Uma coisa com água assim, ó, eu denunciando a idade, né? Aquele negócio com água assim, a vela assim, porque assim, se o povo da casa dormir, né? A vela vai queimar, vai chegar na água, vai apagar, né? Não corre risco de ter um incêndio, né? Mas aí quando a luz volta, todo mundo grita, o pessoal vibra, e o que a gente faz? A gente apaga a luz. Perdão, apaga a vela, não é? E aí, a gente sopra, e o que fica ali no pavio? Fica aquela, não é? Fumacinha. É isso que o profeta está falando. O pavio que ainda fumega. E aí, o que a gente tinha o hábito de fazer? Não é? Fala assim, vai que esse negócio acende de novo e eu estou dormindo, não é? A gente vai e apaga. O que Isaías está falando? Olha, Jesus não vai fazer isso. Quando ele enxergar, quando ele vê que a chama está quase se apagando, quando ele perceber que a vida ali está, sabe? A chama está diminuindo, só está aquela fumacinha ali, quase no final, ele não vai apagar. Ele vai pegar a cana, ele vai erguer, ele vai pegar esse pavio que está fumegando, e ele vai incendiar, irmãos. E é dessa forma que a gente deve tratar os nossos filhos. E aí o autor do livro, ele tem um trecho bem interessante que ele diz o seguinte: José vai ser projetado, poderia ter aberto o coração para o pai e expressado seus sentimentos, mas nem sempre os pais estão abertos a ouvir os filhos ou entender seus sentimentos. Em contrapartida, também os filhos nem sempre estão prontos ou abertos a ouvir sobre os sentimentos dos pais ou suas razões para o que fizeram. Por isso, ambos os lados precisam de ajuda. Então, se essa é a sua situação hoje, procura ajuda. A família, ela precisa ser o lugar onde a gente tem a liberdade de falar o que a gente sente, sem ser julgado, criticado ou perseguido. Deus, irmãos, ele não vai apenas sarar ou tratar o membro, né, ou os membros infelizes, angustiados da família. O plano de Deus, irmãos, é para toda a família. Por isso eu volto à questão de José. Deus usou os anos de fome para reestruturar, para restaurar toda a família, porque o plano de Deus é o quê? Fortalecer famílias. Amém, queridos? E ponto número 2, né? A gente vê o favoritismo de Jacó, mas a gente vê que não havia também limite nos filhos de Jacó. E não havendo limites, o que acontece? Os filhos selvagens. Certa vez um educador disse que a disciplina é um limite externo para estabelecer limites internos em nossos filhos. E a palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 22:15 que o coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, disciplinar, irmãos, é estabelecer limites através do ensino. É ensinar e ajudar os nossos filhos a praticar aquilo que eles ensinaram. E aí eu sei que a gente, todos nós aqui, eu creio, que pai e mãe, a gente já falou isso, né? Eu tenho que falar isso quantas vezes para você? Eu vou ter que falar isso 1000 vezes? Até quando eu vou ter que repetir? Na realidade, a gente vai ter que repetir até o filho assimilar isso, até ele consolidar um ensino na sua mente e no seu coração, e de fato colocar em prática aquilo que nós ensinamos. E quando a gente olha para os filhos de Jacó, a gente, assim, tem fortes indícios que ali não houve, irmãos, disciplina. Há uma narrativa, né, um episódio que está lá em Gênesis capítulo 34, que Diná vai dar um rolezinho e tal. E o que acontece? Um príncipe da região
da cidade de Siquém, o nome desse príncipe também é Siquém, o nome do seu pai é Amor, e o que acontece? Esse príncipe, ele abusa sexualmente de Diná. E aí os irmãos ficam o quê? Enfurecidos. E aí o que acontece? O rei dessa cidade, né, tentando colocar ali panos quentes, né, tentando contornar a situação, fala assim, não, deixa isso para lá, meu filho está apaixonado pela irmã de vocês. Vamos fazer esse casamento, né? Vamos juntar as famílias, as nossas meninas casam com seus meninos e vice-versa, vamos fazer negócio, né? Vamos virar um povo só, todo mundo junto e misturado, e aí a gente resolve esse problema, né? E aí, quem lidera essa trama é Levi e Simeão, e aí eles falam assim, não, o senhor está certo, rei, vamos sim, vamos fazer isso, só que a gente tem um costume, né? E coloca até Deus no meio, né? Nosso Deus exige a circuncisão. Então, assim, para a gente ter essa aliança, essa proximidade tão grande assim, o pessoal de vocês vai ter que, sabe? E aí, vocês aceitam? O pessoal aceitou. E aí, quando todos os homens daquela cidade passaram pela circuncisão e estavam se recuperando, Simeão e Levi foram lá e passaram a faca em geral. E depois, conta o texto, você dá uma conferida em casa com mais calma, que os demais irmãos foram lá e depois saquearam toda a cidade. E aí, olha a situação, irmãos. E aí, quando Jacó, é engraçado, que Jacó vai, né, repreender, Jacó se surpreende com aquele negócio, né? Fala assim, cara, vocês estão loucos? Esse povo agora vai se juntar todo e vai vir contra nós, contra a nossa família. Jacó fica desesperado. E aí, irmãos, o mais interessante, o pior, é a reação dos filhos de Simeão e Levi. Eles dizem assim, por acaso a gente deveria permitir que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Ou seja, a gente vê isso aqui, a gente vê a insensatez desses meninos nas últimas. Zero noção da gravidade daquilo que eles fizeram, cegos em relação aos valores e aos princípios de Deus, capacidade de enxergar também o erro, zero. Eles estão cheios de justiça própria, irmãos, e acreditando piamente que estão fazendo aquilo que é certo. Ou seja, a repreensão do pai não faz nem cócega, não dá nem sinal que eles vão ter o quê? No arrependimento. Qual é a autoridade que Jacó, ou seja, o pai, tem sobre os filhos? Nenhuma, irmãos, nenhuma. Por quê? Porque no tempo de construir a autoridade, ela vem através do amor e, obviamente, da disciplina. Jacó não fez. Jacó não fez isso. E depois de adulto, irmão, aí fica difícil. Outro caso, a gente vê a rebeldia do mais velho, do primogênito de Jacó, Rúben, eu já falei sobre isso, tendo relação com Bila, concubina do pai. E aí a Bíblia fala que Jacó ficou sabendo, mas também ele, nesse caso, ele o quê? Ele silenciou, não falou nada. Disciplinar, irmãos, é trabalhoso, desgasta, significa dizer não, significa ter conversas difíceis, precisa fazer, como eu falei várias vezes, e quem corrige, obviamente, né, lógico, ele é tido como o quê? Como chato, como impopular, como a mãe que diz não, como o pai que diz não, mas colocar limites, irmãos, é necessário, é um ato de amor. E aí o autor do livro, né, tem uma próxima frase dele aí. E, irmãos, um parêntese rápido aqui, se você quiser se aprofundar nesse tema, nesse livro, conversa com o pastor Ivo, ele está aí, talvez ainda tenha algum exemplar na nossa livraria. Se não tiver, tenho certeza que o pastor Ivo consegue aí de forma rápida. Compre esse livro, é bênção, vai abençoar você. Depois você também vai poder compartilhar com outras pessoas, enfim, emprestar o livro, é bênção, tá? O autor vai dizer assim, é preciso entender que estabelecer limites não significa autoritarismo ou dominância. Deus nos estabelece limites sem perder seu senso de amor e firmeza para conosco. É justamente por amar-nos que ele diz que não devemos matar nem adulterar, pois ele conhece as consequências e deseja proteger-nos delas. Irmãos, a gente tem como ser firme, ter uma posição correta diante dos nossos filhos, sem macular a identidade deles, sem a ira, sem
sabe? Aquele ódio que vai magoar, que vai gerar ressentimento, que vai gerar tristeza e distanciamento dos filhos em relação ao nosso coração. E apesar disso tudo, irmãos, e aí que eu acho lindo no Senhor, é a graça dele, é o favor imerecido dele por nós. E aí a graça do Senhor, esse é o último ponto da mensagem, ele alcança Jacó. A graça alcança esse homem. Ele, depois de enfrentar todos esses problemas, todos esses erros, ele volta para Canaã. O texto base que a gente leu em Gênesis 28 diz isso. O Senhor fala, um dia te trarei de volta a esta terra. E Jacó volta, né, rico, Jacó volta com seus bens, com as suas esposas, com os seus filhos, só que ele tem um baita problemão. Ele tem que encarar o caçador Esaú. Ele tem que encarar o seu irmão, que é um homem de guerra. E quando ele sai da casa de seu pai, há aproximadamente 20 anos atrás, ele sai jurado de morte. Esaú fala assim, cara, eu vou cortar a tua cabeça. E ele sai de casa, fugido. Só que agora ele tem que encarar o irmão. E aí, queridos, o medo obviamente, o medo bate a porta. Ou seja, o que a gente consegue perceber na vida de Jacó é que ele vai tendo tanta atrapalhada, tanto erro, sabe? Tanta falha, e agora ele se depara com esse baita problema. Ele fala assim, cara, o que eu vou fazer agora? Sabe, o que o texto apresenta para a gente, irmãos, é que Jacó não tinha outra solução a não ser buscar a Deus. E a gente não precisa, aliás, a gente não vai ter outra saída a não ser buscar a Deus. O problema é que a gente faz como Jacó, a gente deixa isso lá para a última instância, depois que a gente já tenta de tudo. Então a gente vai errando, vai tropeçando. A Bíblia manda a gente, né, fala que o crente vai ver de glória em glória, a gente vive de queda em queda, vai tomando decisão errada, vai tropeçando em tudo e vai. E aí eu fico imaginando Deus assim, ele fica olhando para a gente e fala assim, cara, e aí Deus vai dando livramento, Deus vai tendo misericórdia e olhando, fala assim, cara, ele vai cansar. Ele vai cansar de fazer tanta burrada. E aí quando ele cansar, o que vai acontecer? A negação dele vai cair por terra. Ele vai parar de negar. Sabe? Ele vai parar de dar desculpa. Porque, irmãos, escuta uma coisa que eu vou falar para você. Quem fala muito isso é o pastor Márcio, e, cara, é uma verdade tremenda. Enquanto a negação for mais forte do que o teu sofrimento, você não vai mudar. Porque você não vai permitir Deus mudar. Você vai continuar negando e que há falha. Você vai continuar dizendo que não é pecado, é só algo que você, a qualquer momento, você pode fugir, pode consertar. Você vai continuar negando, não vai ter transformação. Não, pastor, está tudo bem. Não, está tudo tranquilo. Não, está tudo certo. Não está. Não está. Sabe por quê? Você está na fase onde a tua negação é maior do que o teu sofrimento. E aqui, nesse ponto, o que está acontecendo é isso. Diante de tanta atrapalhada que Jacó já fez, ele chega diante disso aqui, agora o sofrimento dele realmente está intenso, bate a porta forte, e aí ele tem que recorrer a Deus. E aí, irmãos, ele está cansado de errar, e parece um paradoxo isso, né? Mas é como se ele, cansado de tanto erro, ele encontrasse força dentro de si para buscar a Deus. Ele está falando, Deus, eu estou cansado de ser esse enganador. Eu estou cansado de ser esse homem que machuca as pessoas. Eu estou cansado de gerar tanto problema para as pessoas que vivem comigo. E, irmãos, Jacó vai lutar com Deus, e só luta com Deus quem gera dentro de si essa inquietação, esse inconformismo com as próprias falhas. Essas falhas que fazem tanto mal para quem vive com a gente. E só luta, irmãos, quem está disposto, só luta com Deus, porque na luta com Deus, Deus expõe o nosso caráter. Sabe por quê? Porque Deus é luz, e Deus lança a luz sobre toda a escuridão da nossa alma. E para a gente encarar isso, a gente tem que estar disposto a enxergar, porque Deus vai mostrar aquilo que há de mais horrível dentro do nosso coração. E olha, eu posso dizer para você, desculpa falar, não é pouca coisa não, é bastante coisa. Mas o processo ele tem que acontecer. Ele não é simples. Ele não é rápido. Essa luta de Jacó com o Senhor durante toda a noite mostra para mim, aponta para mim que é um processo.
que não vai ser no estalar de dedos. Mostra para mim que o Senhor, Ele vai ter, irmãos, que arrancar de nós aqueles desejos e aquelas paixões mais íntimas, aqueles vícios que causam mal à nossa vida e às pessoas que a gente ama. Esse é o tratar de Deus na nossa vida. A graça é para isso, é para essa finalidade, é para restauração. A graça não é para nos permitir ou para nos dar um aval, uma permissão para continuar vivendo no pecado, como se tivesse tudo bem, porque não está tudo bem. Consegue entender isso? E aí, irmãos, o Senhor consegue, nessa luta com Jacó, consegue ver o quanto ele queria a mudança. E a pergunta que eu deixo para você é: o quanto você quer a mudança na sua vida? O quanto para você está tudo bem você caminhar da maneira que você está caminhando? O quanto para você está tranquilo alguém chegar para você e falar: irmã, irmão, vamos fazer diferente, olha, eu posso te ajudar. Quanto tempo você vai dizer para esse irmão e para essa irmã que está tendo amor pela sua vida, fala assim: não, deixa que isso eu resolvo, deixa que isso é entre eu e Deus. Irmão, quando o cara fala isso, a mensagem, na realidade, que ele está querendo dizer o seguinte: olha, deixa eu continuar pecando, porque a vida é minha, o problema é meu, eu quero continuar nessa vida. É isso. A gente precisa mudar, irmãos. E a mudança, ela não pode partir do outro. A mudança, ela tem que começar em nós. E o Senhor tocou Jacó no Val de Jaboque. O Senhor tocou Jacó ali em Peniel. Então, se você quer mudança na sua casa, seja dentro da sua casa a mudança que você deseja. Quando o Senhor me transforma num homem melhor, consequentemente, eu serei um marido melhor, terei um casamento melhor, terei uma esposa mais feliz e melhor, terei filhos melhores, mais obedientes ao Senhor, mais felizes, em nome de Jesus. Voltando a Gênesis 28, o Senhor diz: estarei com você, Jacó, e o protegerei, aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra, não o deixarei, vou repetir, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo aquilo que eu prometi. Sabe o que eu vejo com essa palavra do Senhor, irmãos? Que não importava para Deus o quão disfuncional ou desestruturada era a família de Jacó, havia uma promessa sobre a vida daquele homem. E hoje essa promessa repousa sobre você, essa promessa repousa sobre a sua casa. Então não importa o quão sua casa, sua família está desestruturada, está em ruínas, o que importa é que há uma promessa de Deus sobre a sua família. E aquilo que compete a você é recorrer em primeiro lugar à graça do Senhor, ao favor que eu e você, o favor que nós não merecemos, e cooperarmos com Deus, permitindo que Ele possa fazer tudo aquilo que Ele quer, que a gente possa deixar de lado a negação, reconhecer as áreas da nossa vida em que o Espírito Santo aponta: aqui está errado, isso precisa mudar, não dá para continuar assim. Que a gente possa ser sensível à voz do Senhor, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus têm o Espírito Santo dentro de si, amém? E o Espírito Santo vai nos alertar, porque o Espírito Santo, uma das missões dele é fazer com que a gente caminhe sempre em direção a Jesus Cristo de Nazaré, modelando o caráter do nosso Senhor. Fiquem em pé em nome de Jesus. E antes de orar, eu deixo essa última frase do autor, que diz: Jacó cometeu tremendas falhas em sua caminhada com Deus, mas Deus o resgatou e o curou. Deus tem cura para a nossa vida, amém, irmãos? Deus tem cura para cada um de nós. Jacó, agora Israel, errou por não ter estabelecido limites para os filhos, que por isso se tornaram selvagens.
filhos sem limites, famílias selvagens. Mas famílias selvagens também são transformadas em famílias amáveis pela graça de Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque cada vez que a gente se debruça sobre a Tua palavra, Pai, e vê, ó Deus, as nossas falhas e os nossos erros na vida de homens, ó Pai amado, no decorrer da história do Teu povo, a gente fica de boca aberta, Senhor, a gente fica impressionado com a Tua bondade, com o Teu amor. Como o Senhor pode, Pai, ser tão gracioso conosco, Pai, sendo nós quem somos. E nós não queremos, Senhor, desvalorizar essa graça. Nós não queremos desprezar o Teu amor e tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer e que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que o favoritismo venha destruir a nossa casa, o relacionamento entre os nossos filhos. Não permita, Pai, que o comodismo e a ausência de limites venha, Senhor, transformar nossos filhos em homens vorazes, homens sem limites, homens cruéis e rancorosos, ó Deus, em nome de Jesus. Derrama a Tua graça, Pai, sobre o Teu povo aqui nessa manhã, sobre cada mulher, cada esposa, cada marido, sobre cada filho. Derrama, Pai, da Tua graça e do Teu amor sobre cada lar, Pai, e restaura. Se o Senhor precisa, nessa manhã, Pai, levar aqui pessoas e filhos ao Val de Jaboque, que o Teu Espírito venha conduzi-los a esse lugar, porque é um lugar de luta, é um lugar onde a gente expõe as nossas falhas, o nosso caráter, mas isso não é para nos matar, não é para nos destruir, mas sim para nos restaurar, para nos renovar, para nos dar um novo nome, Pai. Não seremos, em nome de Jesus, Jacó ou enganador, mas sim Israel, o príncipe do Senhor, aquele que luta como um príncipe. Então, em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua graça sobre a vida do Teu povo e nos ajuda a caminhar, Pai, mesmo que a situação esteja difícil, mesmo que todos ao redor digam, não vai dar certo, Pai, a Tua graça é capaz de nos alcançar, que a gente não venha a imitar, Senhor, nos ajuda, nos protege de imitar aqueles, Senhor, que desistiram da família, que desistiram de lutar, que abriram mão daquilo que é mais precioso para nós aqui na face dessa terra, que é família. Então eu peço, Pai, abençoa as famílias do Teu povo, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diz amém, e aplauda ao Senhor, em nome de Jesus.